Vamos ficar em pé, vamos adorar o nome do Senhor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é. Romanos capítulo 1, versículo 16. O texto pode ser projetado para a gente, que eu queria que a igreja toda lesse Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém? Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só até aí. Se você gravar só até aí, tá bom. Agora, por favor, você vai voltar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Quem não tem o hábito de encontrar os livros da Bíblia, é só você folhear algumas folhas aí para trás, você vai encontrar Atos dos Apóstolos, e você vai lá no capítulo 9, e vai acompanhar a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Não estou ouvindo o barulho das folhas, é porque todos encontraram, né? Amém? O texto que nós vamos ler
É um texto relativamente longo, eu vou pedir a você que acompanhe a leitura desse texto com atenção, para você não se perder aí durante a leitura. E não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta nesse texto, para você acompanhar a nossa mensagem. Atos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Deixe aberto novamente, deixe aberto esse texto, que nós vamos ler alguns outros versículos aí adiante, no capítulo 9. Eu sou aquele que faz novas todas as coisas. Repetidas vezes nós encontramos essa promessa na Bíblia Sagrada. Eu sou aquele que faz novas todas as coisas. Repetidas vezes você vai encontrar essa expressão, essa promessa na Bíblia Sagrada. Muito mais do que uma vaga proposta, essa é a promessa de Deus confirmada na nossa experiência e na experiência da história. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma mera filosofia que propõe melhoras de vidas. O Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. Há tantas definições que nós poderíamos trazer sobre o que é o Evangelho. Nós poderíamos começar com a definição baseada nos vocábulos gregos. Você teria uma boa definição. Evangelho é a boa nova. Mas o apóstolo Paulo, depois de vivenciar o Evangelho na sua plenitude, ele define o Evangelho de uma maneira muito prática. Escrevendo aos Romanos, e com a intenção de dar à igreja em Roma uma visão daquilo que Paulo entendia como o Evangelho, ele define o Evangelho assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Constantemente a gente se depara com situações que precisam e que nós gostaríamos que fossem diferentes. Situações em que nós gostaríamos de ver completamente mudadas. Situações que nos desafiam. Frequentemente nós nos deparamos com pessoas que precisam ser mudadas, que precisam, na verdade, ser transformadas. E não poucas vezes também nós nos deparamos em situações em que nós olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos: eu preciso mudar. Você já viveu um momento assim em que você é confrontado com uma limitação e você se sente assim incapaz de mudar um hábito que você tem há longo tempo e você sabe que ele é tão prejudicial? Uma inclinação que você tem, uma predisposição para alguma coisa, e isso vai crescendo dentro de você, e você sente que de repente aquilo está mais forte, e aquilo te incomoda tanto.
Não poucas vezes a gente, como pastor, se depara com famílias vivendo dramas, em que eles precisam de uma intervenção de Deus, mudando, transformando completamente pessoas ou situações. A Bíblia Sagrada pode ser lida nessa perspectiva. Ela é o poder de Deus se manifestando na vida de pessoas e transformando pessoas e mudando pessoas de fato. A Bíblia não esconde da gente, não esconde de nós, as limitações, os erros humanos. Ela relata com muita realidade algumas mancadas históricas de homens que mais tarde a gente percebe se identificando como verdadeiros cristãos e verdadeiras testemunhas de Deus, de Jesus. Mas estes homens cometeram erros, cometeram falhas, mas tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Parece que há uma tendência nos nossos dias de fazer mudanças que são mais ou menos como remendos, paliativos. Há uma tendência nossa, homens sofisticados do século XXI, a achar que não precisamos de uma intervenção de Deus para mudar pessoas e nem circunstâncias, que nós mesmos somos capazes de fazer isso, e algumas vezes, de frente de um analista, nós alimentamos essa expectativa de transformação ou de mudança. E como é difícil e triste quando essas expectativas não são satisfeitas. E a situação continua a mesma, não muda. Pessoas podem ser transformadas. Circunstâncias podem ser transformadas, mas nós até não temos tanta dificuldade para acreditar que nosso Deus transforma circunstâncias. Mas como é desafiador para nós acreditar que Deus pode, de fato, transformar pessoas. O texto que nós acabamos de ler é um exemplo clássico da Bíblia do poder de Deus transformando pessoas. A história de Saulo, mais tarde chamado Paulo, é uma história maravilhosa, em que você encontra a manifestação do poder de Deus transformando uma vida. E quando você lê a vida de Paulo, conhece um pouco da vida de Saulo, ou Paulo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, você fica perplexo com a transformação que Deus operou. Esse registro bíblico é para nos ensinar acerca do poder do Evangelho, que pode transformar vidas. Hoje nós nos reunimos mais uma vez aqui para adorar a Deus, para servir a Deus, e talvez você já tenha até adquirido o hábito de fazer isso, alguns já por longo tempo. E talvez você pudesse olhar para trás e dizer assim: pastor, realmente Deus transforma a vida. Porque quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa completamente diferente. Quando eu comecei a frequentar as reuniões da igreja, eu era completamente diferente. Mas de uma maneira muito sutil, às vezes silenciosa, o poder de Deus foi se manifestando na sua vida e transformando a sua vida. É maravilhoso você também estudar a Bíblia para conhecer o poder de Deus. A gente tem uma ideia de poder, às vezes muito equivocada, e a gente transfere essa ideia de poder para a palavra de Deus. Nós estamos acostumados com manifestação de poder, né? Poder econômico, poder bélico, poder intelectual, poder político.
Mas o poder de Deus é de natureza diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele ora para que Deus abrisse os olhos da igreja e compreendesse a grandeza do poder de Deus. Você não tem muitos registros na Bíblia das orações de Paulo. Das poucas vezes que a Bíblia registra a oração de Paulo, uma delas, Paulo ora pedindo para que Deus abrisse os olhos do coração da igreja para ela compreendesse o poder de Deus. E quando Paulo menciona no Novo Testamento o poder de Deus, ele sempre liga poder de Deus com a morte e a ressurreição de Jesus. A concepção bíblica do poder de Deus está ligada diretamente com um evento, com um fato: a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo morreu, Deus manifestou o seu poder em Cristo Jesus. E você sabe bem a história. Cristo estava detido num túmulo, enrolado num pano. E a Bíblia diz que ao terceiro dia o poder de Deus se manifestou e Jesus se levantou dentre os mortos e ressuscitou. O poder de Deus foi manifesto de uma forma impactante, de uma forma em que você não vê em nenhum outro lugar na morte e ressurreição de Jesus. Então, para você compreender o poder de Deus, você precisa ir lá, no túmulo vazio. A palavra poder na Bíblia aparece 57 vezes, e todas elas ligadas à morte e à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra poder é a palavra dinamis, de onde surgiu mais tarde a expressão dinamite. É quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, ele é como uma dinamite que implode. E esse Deus maravilhoso faz novas todas as coisas. Nós nos reunimos aqui todos os domingos para adorar e para servir a Deus como pecadores, como quaisquer outros. Como quaisquer outros. Mas sabe, acontece aqui, em nome de Jesus, acontece aqui todos os domingos. Essa manifestação do poder de Deus, transformando vidas. É nessa expectativa que nós precisamos vir para o templo. Quando eu canto um cântico como que nós cantamos, abrindo nosso culto, obras maiores Deus fará, a primeira coisa que vem à minha mente é transformar vidas. Não há maior obra do que essa. A transformação de uma vida. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo deu a nós a missão de evangelizar, Ele nos envia para pessoas assim, que precisam ser transformadas. Você vai estar diariamente, e cada vez mais diariamente, em contato com pessoas diante de circunstâncias difíceis, pessoas querendo mudar. Então Deus dará a você a oportunidade de pregar o Evangelho. E nós precisamos crer que esse Evangelho que pregamos, efetivamente, é a esperança para essa humanidade falida. Nós precisamos anunciar o Evangelho e cumprir a nossa missão nesse mundo com essa convicção poderosa de que quando anunciamos o Evangelho, Deus opera transformação de vidas. Talvez terminando o culto, logo amanhã, você vai se deparar com um amigo, uma família em crise. E você não terá solução para eles, a não ser esta. Talvez alguém vai dizer assim, já levei meu filho no psicólogo,
Eu e minha esposa já tivemos no psicólogo, já gastamos tanto dinheiro, já fomos no terapeuta, já fizemos isso e aquilo. Ora por mim. E tudo que você tem a dizer é o mesmo que eu tenho dito muitas vezes na sala pastoral para as pessoas. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar o seu casamento. Deus pode mudar, Deus pode transformar. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que a maior estratégia do diabo, eu não tenho dúvida, é nos fazer descrer no poder de Deus. A maior estratégia do diabo é nos fazer descrer do poder de Deus. E talvez você esteja sentindo as tacadas aí do maligno, querendo convencer você de que você não mudou nada. Talvez lançando uma dúvida: será mesmo? Será mesmo? Essa é uma das coisas mais preciosas e mais importantes na vida de um cristão, na vida de uma igreja. Conhecer e experimentar o poder de Deus. E tudo que o diabo quer fazer é nos cegar, cegar os olhos do nosso coração, lançar dúvida na nossa vida. O texto que nós lemos nos ensina algumas coisas sobre a manifestação do poder de Deus transformando uma vida. Quem é Saulo? Saulo é nascido em Tarso, o terceiro centro universitário do mundo. Esse homem teve uma educação muito privilegiada naqueles dias. Saulo tinha cidadania romana por direito de nascença. Era, portanto, um homem de família influente. Saulo tinha um privilégio de ter a herança judaica e a herança romana. E o texto descreve Saulo como um perseguidor implacável dos cristãos. Em Atos, capítulo 7, versículos 58 e 22 e 20, mostra Saulo consentindo na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. A partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, Saulo é chamado de Paulo. É na vida desse homem que caminhava radicalmente oposto a Deus, é que nós vemos o poder de Deus fazer uma transformação extraordinária e transformando esse perseguidor implacável dos cristãos no apóstolo Paulo, um instrumento de Deus. Olhando para esse texto, você aprende aí nos versículos 3 a 5 que o poder de Deus se manifesta na nossa vida e na vida do homem, confrontando o homem nos seus caminhos, nos seus sonhos, nos seus objetivos e nos seus valores. Saulo caminhava seguro de que era senhor do seu destino e que seus valores estavam absolutamente corretos. Até que o poder de Deus se opõe a Saulo nessa caminhada e faz Saulo perceber o quão ele estava distante de Deus. Muito provavelmente, ao longo da vida de Saulo, foram se erguendo algumas fortalezas no coração dele. E Saulo estava cada vez mais preso ao pecado de viver uma vida independente de Deus. Se você fosse olhar do ponto de vista moral, Saulo era irretocável. Para ocupar a posição que ele ocupava, moralmente esse homem era irretocável. Mas no interior, no coração desse homem, habitava o orgulho, a vaidade de uma posição social que provavelmente criou no seu coração uma crosta, tornando esse homem cada vez mais frio e mais duro,
E aos olhos humanos, esse homem era um homem do coração duro, impenetrável e inquebrantável. Fica imaginando o que a igreja naqueles dias dizia de Saulo, né? Qual era o comentário da igreja sobre esse homem? Quem sabe muitos dos cristãos daquele dia diziam assim: olha, esse homem não tem jeito, não. Nós temos que orar para ele morrer, para ele parar de perseguir a igreja, porque ele é frio, ele é inquebrantável. E o perfil do apóstolo Paulo era esse tipo de homem mesmo. Um homem que sabia o que queria, decidido nas suas convicções, seguro das suas convicções, dos seus valores. Esse homem acreditava que, de fato, matando cristãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Preste atenção. Ele acreditava que, matando cristãos, ele estava obedecendo a Deus. Até que Deus vai ao encontro desse homem e se manifesta poderosamente e confronta esse homem. O texto nos diz aí que, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E o que aconteceu com esse homem que caminhava tão seguro estrada fora? Versículo 4, e caindo por terra. O poder de Deus confrontou esse homem e jogou ele no chão. Porque quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, na maioria das vezes será assim, ele vai confrontar. Ele vai confrontar a gente nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nos nossos valores. Caindo por terra, esse homem ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante como Deus opera essa transformação, levando esse homem a pensar: por que você está me perseguindo? Uma simples pergunta desestrutura esse homem completamente. Aquele homem convicto na sua caminhada, seguro dos seus valores, agora está com o rosto em terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Eu nunca encontrei em nenhuma Bíblia que ele estava a cavalo, diga-se de passagem. Reverendo João, o senhor já leu a Bíblia mais tempo do que eu, o senhor já encontrou Paulo a cavalo? Então, quando você for contar a história de Paulo, tira o cavalo da história. Paulo estava indo a cavalo. Não. Naquele tempo, irmãos, o povo andava muito a pé. Então, muito provavelmente, ele não estava nem a cavalo. Tem filme, é? Tem filme com ele? Deve ser o filme, então. Em segundo lugar, o poder de Deus se manifesta na vida do homem, levando o homem a depender de Deus e dos outros. O versículo 6 diz que depois que esse homem caiu por terra, ele ouviu uma voz: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, de onde vão dizer a você o que você tem que fazer. Esse homem, presta atenção, ele estava caminhando muito seguro do que ele tinha que fazer, mas agora ele está caído por terra e alguém tem que dizer a ele o que ele tem que fazer. Paulo foi confrontado pelo poder de Deus. Agora, ele não conduz. Agora, ele é conduzido. Agora, ele tem que ser guiado e esperar que o outro diga o que ele tem que fazer. Porque agora, esse homem está aprendendo a depender de Deus e de outros. Porque quando nós somos tocados e transformados pelo poder de Deus, esse milagre acontece. Você passa a depender de outros. Não sei quantos de vocês estão no começo da caminhada de fé, mas muito provavelmente você sabe, se você tem aí alguém que acompanha você na sua caminhada de fé, né, instrui, te ensina,
você sabe a importância de ter alguém do seu lado para dizer a você o que você tem que fazer. De repente, você se tornou uma criança que precisa alguém pegar na sua mão e te conduzir. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso no discipulado, na classe de discipuladores. Como é bom um discipulador. O discipulador do apóstolo Paulo, no caso aqui ainda chamado de Saulo, foi Ananias. Deus levanta Ananias, e Ananias agora é um instrumento de Deus para discipular a vida de Saulo. Assim como o poder de Deus se manifestou na vida de Saulo, ele também se manifesta em nossas vidas, nos fazendo compreender que precisamos uns dos outros. O único plano de Deus para nós é que vivamos em amor uns com os outros. Eu preciso de você, você precisa de mim até o fim. Amém? E sabe por que nós temos esse sentimento? É porque nós somos transformados pelo poder de Deus. Uma vez transformado pelo poder de Deus, você não vai caminhar mais sozinho. Em terceiro lugar, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, gerando vida espiritual. O verso 17, que nós não lemos. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Duas coisas aqui aconteceram com Paulo. Primeira, ele ouve pela primeira vez um cristão chamando ele de irmão. Ananias vai ao encontro dele e se dirige a ele e diz assim: irmão. E segundo, ele recebe aqui o Espírito Santo. Agora Paulo tem vida espiritual. Quando nós somos transformados por Deus, nós ganhamos uma nova vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Foi isso que Jesus quis dizer para Nicodemos, aquele religioso, que foi ao encontro de Jesus à noite, querendo saber se o que ele estava fazendo garantia a ele o lugar no reino de Deus. E Jesus disse para ele categoricamente: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, ou se você não passar pelo novo nascimento, ou se vida espiritual não for gerada em você por Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, ele gera vida espiritual. Saulo recebe o Espírito Santo quando se entrega completamente a Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida. Ter o Espírito Santo é ter vida espiritual. Assim também acontece comigo e com você, quando nós nos rendemos a Jesus. Deus começa a desenvolver em nós uma nova vida. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia em Efésios. Eu quero mostrar para você um texto da Palavra de Deus importante demais a respeito dessa verdade bíblica. Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Veja o que aconteceu com Paulo, com Saulo, e o que acontece quando nós nos rendemos a Cristo Jesus como Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quem não encontrou, ouça. Paulo mesmo dizendo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Muito bem, está aqui projetado. O que eu quero que você perceba?
em quem também vós, ou seja, em quem também você, depois que você ouviu o Evangelho da vossa salvação, o poder de Deus, e você creu nesse Evangelho, o que aconteceu com você? Olha o resto do texto. Você foi selado com o quê? Então, quando você recebe o Espírito Santo? Quando você ouve, quando você crê. A Bíblia diz que você é selado. Por que você sela uma carta? O selo é a garantia de que a carta vai chegar no lugar. Não é verdade? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a garantia de que você vai chegar lá. E quando Cristo voltar, o que Ele vai procurar em mim e em você é o Espírito Santo. É o selo, é o penhor, é a garantia de que seremos salvos. Pastor, quer dizer então que uma vez que me rendi a Jesus, eu posso ter certeza de que serei salvo? Pode. E sabe por quê? Não tem nada a ver com o que você tenha feito. Tem a ver com o que Deus fez em você. Ele tocou o seu coração, transformou a sua vida, fez você se abrir para o Evangelho e selou você, dizendo assim, você agora é meu. Você agora é meu duas vezes. A primeira vez porque eu criei você. E a segunda porque eu morri na cruz para salvar você. Ser cristão é ter o Espírito Santo de Deus. A gente podia dar essa definição muito básica, mas é fundamental. Aqui é o fundamento sobre o qual Deus vai construir a nossa vida espiritual. Tudo começa aqui. Meu irmão querido, o que me livra e o que livra você da religiosidade infrutífera. Quando eu digo religiosidade infrutífera, deixa eu te dar um exemplo. Quando você vem à igreja, e vir à igreja, participar das reuniões, cantar, orar, se torna uma coisa tão pesada, tão cansativa, que com o tempo você desiste. Sabe por quê? É porque você não tem ainda o Espírito Santo de Deus, que é Ele que te livra da religiosidade e torna tudo isso com significação. Eu estava dizendo no início da nossa mensagem sobre a operação do poder de Deus na nossa vida enquanto nós estamos aqui reunidos. Às vezes a gente participa do culto e não tem essa visão, né, irmãos? A gente acha que culto é um encontro social. Aí a gente capricha, né, na roupa, né? Capricha aí no visual, né? Fica aí meia hora, 2 horas até no espelho para caprichar no visual, né? Preocupado com como que as pessoas vão nos ver. Preocupado em socialmente você estar ali adequado para a realidade. Mas, meu querido, o que acontece aqui todas as noites nas nossas reuniões é muito mais do que algo social. Por isso que, às vezes, eu fico triste com determinados comportamentos no templo. Parece que a pessoa está nem aí com o que está acontecendo, sinceramente. Eu lamento que muitos percam a oportunidade de serem tratados, de serem trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou vendo, eu não posso te explicar isso quimicamente, fisicamente, mas eu te asseguro em nome de Jesus que Deus está agindo em nosso meio. Quando nós nos reunimos aqui para Ele, em nome dEle, algo sobrenatural está sendo operado pelo Espírito de Deus. E é isso que faz toda a diferença. É o Espírito Santo de Deus, no qual eu fui batizado, no qual eu fui selado. E se você, querido, ainda não experimentou isso, eu quero convidar você essa noite a render-se a Jesus e a ser selado pelo Espírito Santo de Deus, como nós acabamos de ler, para que tudo isso aqui faça sentido na sua vida. Eu tenho tido a experiência de encontrar com tantas pessoas que conhecem a Bíblia
e intelectualmente dão um show na gente. Mas quando você vai conversar com a pessoa e observar, aquele conhecimento não produziu transformação nenhuma. Religiosidade. Muitas pessoas, infelizmente, escandalizam o nome do Evangelho, estão escandalizando por aí o nome do Evangelho, falando em nome de Jesus, cantando em nome de Jesus, fazendo show em nome de Jesus, sem nunca ter recebido o Espírito Santo de Deus. Sem nunca ter passado por esse processo de transformação espiritual, que nós chamamos tantas vezes na igreja de conversão. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, o que é isso? Conversão, hein? É essa transformação que o Espírito Santo opera em você. Você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho, e Deus, então, sela você com o Espírito Santo, dizendo assim, você é meu. E aí você lê Romanos capítulo 8, né, do próprio apóstolo Paulo, dizendo assim, nós somos mais que... Aí você fala assim, mas eu sou mais que vencedor? Baseado em quê, hein? Baseado no fato de que você agora pertence a Deus. Essa é a nossa segurança. Nós pertencemos a Deus. E a Bíblia diz que não há nada que pode nos tirar da sua mão mais. As pessoas ficam assustadas quando eu falo isso. Ai, pastor, quer dizer que se você continuar confiando em você mesmo, você continuará inseguro, mas se você confia na obra de Deus na sua vida, você vai continuar seguro o resto da sua existência. E como é maravilhoso, né, irmãos, quando a gente está passando por momentos difíceis, às vezes alguns deles sozinhos, e você tranca a porta do seu quarto, se ajoelha, ou às vezes em algum outro lugar tão reservado. Ninguém sabe da sua dor, ninguém sabe o que está acontecendo. E aí Deus vem e se manifesta na sua vida. Às vezes trazendo um consolo, às vezes trazendo um ânimo, às vezes restaurando a sua alegria, às vezes fazendo você ver o que você não estava vendo. Enfim, você levanta daquele momento ali diferente. Sabe por quê? Porque você é habitado pelo Espírito Santo. É obra dele na sua vida. Meu irmão, não é obra sua, é do Espírito. Então não duvide disso, porque se fosse obra minha e se fosse sua, nós temos todas as razões para duvidar. Porque as nossas obras são manchadas pelo pecado. As nossas obras só produzem mais pecado, só nos levam mais para o fundo. Quanto mais a gente se esforça para ser salvo, mais a gente afunda. Por isso a salvação é pela graça. A operação do Espírito Santo é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que eu e você, para que nós não nos gloriemos em nós mesmos, é obra de Deus na nossa vida. O poder de Deus se manifesta gerando vida espiritual. O poder de Deus se manifesta transformando o homem em proclamador do Evangelho. Capítulo 9, versículo 20, lá de Atos, voltando para o texto e para a gente encerrar. Deus, na sua soberania, na sua sabedoria e soberania, registrou essa verdade no versículo 29 e 20. Depois que Paulo recebeu o Espírito Santo, o verso 18 diz que lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver, levantou-se, foi batizado, foi incluído no corpo de Cristo, na igreja, se alimentou, sentiu-se fortalecido, ficou em Damasco alguns dias. Fazendo o que em Damasco que ele ficou com os discípulos? O que ele ficou fazendo com os discípulos em Damasco? Aprendendo, sendo discipulado.
Ananias pegou ele e deu Bíblia nele. E logo, o que aconteceu com esse homem? Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas, afirmando que este Jesus é Filho de Deus. Logo, nos dá a ideia de urgência. Paulo não esperou muito tempo para se tornar proclamador do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar a vida do homem. Sim, também nós não podemos esperar, temos que proclamar o Evangelho com urgência. As pessoas querem ver se esse Evangelho de fato transforma e funciona. E sabe como que eles vão ter certeza disso? Quando eles olharem para a sua vida e ver que de fato você mudou. Nós ouvimos isso hoje na escola bíblica. Nós somos a Bíblia viva. O que de mim ouvistes e aprendestes, e que também vistes em mim, assim vocês façam. O apóstolo Paulo dizendo, é o que você ouviu, o que você aprendeu, e o que você viu que Deus operou na minha vida, então você faça. Depois que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos essas Bíblias ambulantes. As pessoas vão ver que, de fato, Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida. Não precisa você pegar a pessoa pelo colarinho e dizer assim, você está vendo não o que Deus está fazendo na minha vida? E se prepare, porque o inimigo vai mandar os agentes dele para dizer assim, você é tudo balela, rapaz. Você mudou, e às vezes a gente ouve essa expressão dentro de casa mesmo. Quero ver onde isso vai dar, viu, pastor? Já ouvi isso de tanta esposa, de tanto marido. Pastor quer ver onde isso vai dar. Dúvidas. E logo pregava. A melhor maneira de você se certificar dos frutos é você pregando o Evangelho. Não espere não, viu? Pregue o Evangelho. Fale para os seus amigos. Fale para os seus amigos a tempo, fora de tempo. Use todos os seus recursos. Fale de Jesus. Isso é sinal de que você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem Jesus não consegue ficar calado. Quem foi transformado pelo Espírito Santo de Deus não consegue se conter. E logo pregava o Evangelho, porque esse homem era um homem de ação, né? Ele não podia guardar com ele mesmo aquilo que estava acontecendo.